Mateus capítulo 11, versículo de número 12. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Feche teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. No nome de Jesus, estamos na tua presença para louvar o teu nome, para exaltar, para te adorar e glorificar ao Senhor pela oportunidade de estarmos congregando, de estarmos buscando a tua palavra. Então nos dê a resposta que nós precisamos nesta última semana do mês. Ó Deus, nos despedindo do mês que vai, nos aproximando de um grande mês que é o final do ano. Que o teu Santo Espírito nos oriente, meu Deus, agora, nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, no nome de Jesus. Tema da mensagem: Jesus voltará hoje, né? Terminando o mês quadrangular, produzindo como solo fértil. Baseado nesse texto, João Batista, ele fala que para nós adentrarmos no reino dos céus, é pela força que se apodera, nós temos que nos esforçar. Ninguém consegue manter a salvação se não ficar firme, andando nos princípios da palavra, porque tudo o que o mundo quer fazer é tragar os filhos da luz, é tirar as pessoas que estão na fé, andando por fé e por intermédio da fé, porque é através da fé que nós abençoamos a nossa vida e mudamos a nossa história. É através da fé que nós vamos abençoar a vida de pessoas e também poder mudar a história dessas pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que é muito convidativo o tema que Deus me deu: produzir como solo fértil. Antes do agricultor lançar a semente, ele faz com que o solo seja tratado, que ele fique fértil para receber a semente, para que então aquela planta, aquela árvore venha germinar segundo os princípios da palavra. E é tão interessante que em toda a nossa história, você pode observar na sua vida pessoal, na sua oração reflita, Deus, ele não vai exigir nada além daquilo que ele oferece. Deus só vai exigir de nós aquilo que ele já ofereceu, aquilo que ele já nos deu. Quando nós falamos assim, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, parece que nós estamos fazendo um favor para Deus. Mas não. Antes de nós aceitarmos Jesus, houve um trabalho que Deus fez. Ou seja, ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário, para que ele morresse, demonstrasse o amor dele, e na sua morte, mostrando o poder de Deus, ressuscitou o seu Filho ao terceiro dia, e vive está até hoje, para que todos nós pudéssemos recebê-lo como Senhor e Salvador. Até mesmo a fé que nós temos, a Bíblia diz que foi Deus que nos deu. Então, no momento que ele pede para nós a fé, ele só vai exigir aquilo que ele já deu. Se você começar a refletir, você vai observar que a igreja, como parte do corpo de Cristo, ela tem um papel profético na sociedade. Mesmo diante de uma sociedade que está andando com muita crise, com muita dificuldade, é responsabilidade da igreja, nós como servo de Deus, levarmos às pessoas o ministério da reconciliação. Apóstolo Paulo deixou escrito assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É nessa promessa que nós começamos a andar, segundo Paulo fala. Mas nós precisamos aguardar esta palavra. Quando nós recebemos esse ministério da reconciliação, Deus coloca a nós uma incumbência. Ele vai cobrar de nós aquilo que ele já deu. Por isso que ele fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então nós temos que ensinar as pessoas. O papel da igreja não é impor, não é mudar as pessoas, não é querer que as pessoas pensem igual a ela, mas o papel da igreja, nós como igreja, é ensinar as pessoas. Nós ensinamos. Se a pessoa aprendeu ou não, não é problema nosso. Porque o Senhor, quando ele ia e ensinava para as pessoas chegavam diante dele, e o que ele falava? Vá, a tua fé te curou. Vá, a tua fé te salvou. A pessoa era livre do pecado, era curada,
Quando o Senhor olhava para a pessoa, ele dizia: vá e não peques mais, para que mal maior não vos aconteça. Então, o papel da igreja é ensinar as pessoas. Nós não temos como obrigar as pessoas a andar segundo os princípios da palavra. Então, como igreja, nós precisamos levar o ministério da reconciliação, instruindo as pessoas que ficar perto de Deus é bom demais. Ir para perto do diabo não presta, não é bom. Então nós precisamos compreender que o papel da igreja numa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade com dificuldades de pensamento, uma ansiedade ansiosa, uma ansiedade raivosa. As pessoas estão com muita raiva. Como assim, pastor? Depressão é uma raiva para dentro, sabia? A pessoa não exterioriza aquilo que ela fala, e em alguns momentos ela não pode, ela tem muita raiva, ela não apresenta aquilo diante de Deus, ela não ora, porque não tem contato com Deus. Quando a pessoa tem contato com Deus, ela ora, ela apresenta diante de Deus as suas falhas, ela apresenta diante de Deus o seu sucesso, sua vitória, ela está sobrecarregada. Quando começa a orar, ela tira toda a sobrecarga da vida dela, apresentando diante de Deus. Quando a pessoa assim não o faz, quando a pessoa está vivendo muitos problemas, com muita raiva, muito desespero, ela interioriza. Então a depressão é uma raiva para dentro. E ela começa a enfermar, começa a ter sérios problemas. Então a igreja, ela entra com essa palavra de ministério de reconciliação, a falar para a pessoa, a dizer para a sociedade que todas as pessoas são importantes. Que Deus morreu, Jesus morreu por todas as pessoas. Mas a pessoa precisa dar o pontapé inicial. Ela precisa sair na frente e dizer que ela quer mudar a história dela. Então a igreja tem essa incumbência. Por isso que a igreja precisa ensinar a pessoa a andar segundo os princípios da palavra, a dizer tudo que Deus tem mandado para a pessoa cumprir. Então a pessoa, quando Deus nos manda, porque Deus, ele é justiça, sim ou não? Mas também é juízo. Uma hora Deus vai cobrar, e no momento que Deus chamar a pessoa à existência, ela vai ter que apresentar o resultado da sua fé. Aquilo que ela tem feito para agradar ou não a Deus. Então nós temos que ensinar e mostrar para as pessoas da importância delas. Todos nós somos importantes para Deus. Talvez você está começando agora uma história, e você já não sabe o que vai acontecer a partir de amanhã. É só você ficar em paz, que a tua vida está nas mãos de Deus. Quando você confia que a tua vida está nas mãos de Deus, tudo que você faz com tranquilidade. Toda a palavra que sai da tua boca, ela sai com direção certa. Não adianta nós queremos ganhar as coisas pela força, pela raiva ou pelo ódio. Deus não enviou o seu Filho na cruz do Calvário com ódio do homem. Ele enviou o seu Filho na cruz do Calvário por amor à igreja, por amor às pessoas. Então, por amor nós devemos fazer as coisas. Se nós deixarmos de amar, as nossas palavras serão pesadas, as nossas atitudes serão pesadas, os juízos que nós iremos colocar sobre as pessoas serão ruins, porque nós achamos que todo mundo tem o direito só de acertar, ninguém tem o direito de errar, porque quando alguém erra, nós já vamos com tudo para cima da pessoa, com poder destrutivo. Não, nós temos que dar a oportunidade da pessoa reconciliar com Deus, através da palavra de salvação, através da palavra de cura, através de uma palavra que transforma. Este é o papel primordial da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é o agente do reino de Deus. E como agente do reino de Deus, a igreja não pode ser uma terra estéril. A igreja tem que ser uma terra, um solo frutífero. Nós não podemos ser pessoas a andar como se nada estivesse acontecendo. Nós, às vezes, demonstramos as nossas indignações diante das pessoas. Quer que eu te fale uma coisa? Não adianta nada. Você acha que adianta nós agora falarmos mal de todo mundo por causa, o governo vai acontecer agora, a pandemia, a quarta onda ou quinta onda, que não sei o que acontecer, vai liberar máscara daqui uns dias, depois vai acabar a pandemia dia 31/12, é só por conta do carnaval. Vai adiantar? Não vai. Porque o que eles quiserem fazer, eles vão fazer.
Nós colocamos eles lá para fazerem isto. Nós elegemos essas pessoas para fazerem exatamente aquilo que nós queremos ou não. Eles irão fazer, porque eles são dono do poder. Mas nós temos um Senhor, Rei, dono de todas as coisas. A Ele nós devemos apresentar nossa indignação. A Ele nós devemos orar por todos os governantes, por todas as autoridades, e falar: Deus, foi constituída, está fazendo coisa errada, vai ser juízo sobre elas. Porque Deus é justiça, mas também é juízo. Então nós vamos orar. Vai acontecer o carnaval, vai morrer todo mundo. Vai acontecer. Nós, querendo ou não, vai acontecer as coisas. O que as pessoas não estão atentando é que a palavra de Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Se a pessoa aceitar Jesus, ela vai estar salva. Amém? Morreu na pandemia ou não morreu na pandemia, morreu de outra morte ou morreu de outro jeito, aceitou Jesus, desceu as águas para o batismo, está salva. Amém. Isso ninguém vai poder roubar da igreja. Ninguém vai poder tirar isso da igreja. Agora, querer que o mundo mude e melhore as coisas, não vai acontecer. Porque a Bíblia diz: quanto mais se aproxima o grande dia, o dia da volta de Cristo, o amor vai se esfriar. Quem sabe de amor aqui? Todo mundo conhece amor, sim ou não? Quando o amor esfria, o que acontece? Todo mundo teve o primeiro namorado. Todo mundo teve a primeira namorada. E no primeiro namorado, na primeira namorada, alguns tiveram a felicidade de estar com o primeiro, até hoje estão casados. Mas a maioria das pessoas tiveram a infelicidade da pessoa ser desprezada no seu namoro, no seu primeiro namoro e na primeira namorada do primeiro namorado. Parecia que a vida da pessoa acabava, né? Chegava em casa, os pais consolando: calma, a vida é assim mesmo, você é muito novo. Não é assim que os nossos pais falavam? Você é uma pessoa muito nova ainda, vai aparecer outra pessoa para você e você vai ser muito feliz com ela. Mas naquele momento, naquela semana, parece que a pessoa ia morrer, porque uma pessoa desistiu dela, não é assim? Então, quando nós começamos a aprender com a vida, que a vida segue, diga que tem uma vida segue, a vida vai seguir. Agora vai entrar um governo, vai entrar outro. Lembra quando Jesus estava na terra, que tinha Herodes 1, 2, 3, 4... tinha Calígula, tinha aquelas pessoas más, aquelas pessoas ruins, elas morreram. E onde elas estão? Não creio na salvação delas. Agora, eu creio que uma pessoa, quando ela apresenta um sonho, um projeto diante de Deus, e leva a vida segundo os princípios da palavra, a vida dela será melhor. Orou a Deus, fez o seu papel de cidadão, votou, não deu certo, olhou para aquela pessoa: ela não está suprindo as minhas necessidades, não vota mais nesse governo, não vota mais naquele, mas a tua fé em Jesus precisa continuar. A igreja, ela como agente do reino de Deus, ela não pode ser estéril. Não importa quem esteja no governo humano, importa quem está no governo espiritual da nossa vida. E a Bíblia diz que ainda é Deus, é o Senhor, a igreja está na terra, o poder do Espírito Santo está na terra. Enquanto o poder do Espírito Santo está na terra, não é o homem quem manda, é Deus que manda. Quando Deus mandar o pá, a igreja sobe, o mal desce e tudo acaba. Então nós não devemos alimentar o mal dentro de nós, alimentar a semente de bênção, pregar o evangelho, para que todas as pessoas que o receberem sejam salvas. Nós não podemos ser terra estéril, nós temos que ser terra boa, nós precisamos ser pessoas mudadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nós não nos conformamos com o mundo, logo nós não devemos agir como o mundo age. Quando o Senhor diz na palavra: não vos conformeis com o presente século, mas mudai-vos pela transformação da vossa mente. É a nossa mente que precisa mudar. Deus não vai mudar. É frase feita da Bíblia para nós, da nossa igreja. É jargão popular, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele não muda. Nós temos que mudar e falar para Deus: eu vou produzir, eu vou lançar a semente, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Deus. Não adianta você falar do governador, não adianta você falar do prefeito, não adianta você falar, é orar. É o que a Bíblia manda fazer, orar. Ore pelos governantes, está escrito em Romanos 12. Ore, é a função da igreja, e deixa Deus agir. Deus sabe agir, eu não sei, você não sabe, mas Ele sabe.
e deixa Deus agir. E nós precisamos continuar pregando contra o pecado. Ensinar as pessoas a andar com vida santa e frutífera. Só existe uma coisa que impede uma pessoa a entrar no reino dos céus: o pecado. Quando ele fala que a igreja ela tem um papel crucial, é porque a igreja precisa cumprir com o seu papel. Cada um de nós, cada crente, cada servo de Deus precisa exercer a sua função como sal da terra e luz do mundo. A Bíblia diz que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Então as trevas vão embora quando a gente chega, e ao chegarmos no lugar de trevas, as trevas se dissipam, elas vão embora, então nós lançamos o sal. O que é lançar o sal? É o tempero. A igreja precisa ser temperada, ela precisa ter o tempero adequado, o tempero certo para cada situação. O mundo é destemperado, o mundo é descontrolado. Pode observar o que a pessoa quer mais, nós estamos vendo essas coisas. Nós somos inteligentes para ver as coisas que estão acontecendo. Nós somos inteligentes para discernir as coisas que estão acontecendo. A pessoa que é amada, a pessoa que não é, a pessoa que é boa, a pessoa que tem princípio, aquela que não tem princípio. Nós somos inteligentes para isso, para saber dessas coisas, mas nós temos que ter a mente espiritual, voltada para a palavra, porque quando João fala, como está escrito no livro de Mateus, é pelo esforço. Olha lá, se faz violência ao reino dos céus até agora, e pela força se apoderam hoje. Se esforce. Se esforce. Deus tem uma nova história para você. Deus vai escrever uma nova história. Seja uma pessoa forte, seja corajosa, seja determinada a continuar na presença de Deus, porque onde você estiver, Deus vai te honrar. Deus vai colocar a mão sobre você, porque os planos dele em nós são os melhores. Mas há pessoas que falam e andam, por que o plano, e às vezes lamenta diante de Deus, Senhor, então por que os meus planos estão fracassando? Tem resposta na Bíblia, tem resposta clara, tem resposta simples na Bíblia. E quando a pessoa começa a andar segundo os princípios da palavra, e aprende a palavra, porque toda a resposta que nós precisamos está na Bíblia, amém? Está no livro preto, e agora estava no livro preto, agora está no celular preto, agora está no celular cor de rosa, está no celular branco. Nós podemos andar com a Bíblia em todo lugar. Olha que bênção, pastores, não é? Porque antes a gente, para ler a Bíblia, a gente tinha que andar com o livrão preto, e a gente não lembrava daquele versículo. Agora não, agora nós temos no nosso celular. Olha que coisa boa. Agora nós podemos lembrar da Bíblia, nós podemos anotar coisas no celular de que Deus fala conosco. Aí às vezes a pessoa, no momento de dilema na vida dela, no momento com muita dificuldade, ela fala assim: por que eu estou fracassando? E Oséias, ele responde. O livro de Oséias diz: porque o povo sofre porque lhe falta conhecimento. O que é conhecimento? Uma pessoa que não tem conhecimento, ela não tem habilidade para lidar com certas coisas. Ela não tem habilidade técnica para lidar com algumas coisas. Eu ensino aos alunos do ITQ, só de uma matéria que eu dou há mais de 20 anos, eu sou professor de epístolas paulinas. E eu vejo a grande dificuldade que as pessoas têm em compreender sobre a armadura de Deus, sobre o fruto do Espírito, sobre os dons espirituais, aquilo que concerne o casamento segundo a palavra, a fidelidade espiritual nas ofertas, no dízimo. Tudo isso está inserido no contexto quando Paulo escreve as epístolas para a igreja, tanto como de cunho pessoal aos pastores, como também direcionado às igrejas. E ali nas epístolas há uma riqueza, quando fala em relação à salvação de Deus para as pessoas. Muitas pessoas não compreendem certos aspectos, e eu falo para os alunos: a teologia nos ensina um passo técnico, para chegarmos a uma resposta que só tem em um lugar, na palavra. Então ensina uma técnica para nós enxergarmos a resposta mais perto, para podermos levar às pessoas uma resposta breve. A Bíblia diz que as pessoas no mundo estão ansiosas por uma resposta dos filhos da luz. O mundo aguarda com ansiedade a resposta da igreja. Nós temos a resposta.
A igreja tem a resposta para as pessoas. Então, se a própria igreja andar perguntando, Deus, por que eu estou fracassando? Oséias, no livro de Oséias 4:6, responde, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Nós não podemos faltar conhecimento, porque a Bíblia está para todos nós lermos e colocarmos ela em prática. E quando nós começamos a colocar a palavra de Deus em prática, nós começamos a aprender exatamente a seguir os valores, a ordem dos valores de Deus. Sabe por que umas pessoas estão fracassando? Porque estão invertendo a ordem dos valores de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, de uma maneira muito simples, Deus nos ensina a ordem das coisas. Mas tem pessoas que estão andando na desordem, em todos os sentidos. E por andar na desordem, não compreendem os valores de Deus. Olha lá, mas buscar em primeiro o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por que Deus fala isso? Quando nós buscamos em primeiro lugar o mundo, nós ficamos com raiva do mundo. Ficamos com raiva das pessoas. Nós ficamos com raiva do sistema em que o mundo está colocando. Mas não se preocupe, nós não somos cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do céu. Cidadão do céu se preocupa com as coisas da sua cidadania. Então nós temos que nos preocupar com o reino de Deus. O mundo não vai melhorar. Pode entrar o governador, pode entrar o presidente, pode entrar o prefeito, pode entrar quem for, não vai melhorar. Mas como cidadão dos céus, nós temos que proclamar a nova vida. Não é vida agora, mas é nova vida no sistema que Deus criou para a igreja. É quando Jesus voltar para buscar a igreja, e quer buscar o maior número de pessoas, pessoas que convivem comigo, pessoas que convivem com você, familiares, o teu marido, a tua esposa, as pessoas que estão andando no teu círculo de amizade. Nós temos que pregar esta ordem: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Não adianta a igreja começar a pregar sobre coisas. As pessoas não precisam de coisas, as pessoas não precisam de bens materiais, as pessoas precisam de salvação, ainda que nós podemos ter coisas. A igreja não é contra a riqueza, a igreja não é contra a pessoa ficar rica e ter prosperidade. Diga graças a Deus. Então você pode ter prosperidade, você pode ter a abundância de bens, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter aplicação, você pode ter muito dinheiro. Diga graças a Deus. Quem quer dinheiro? Igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, sim ou não? Se nós não precisássemos de dinheiro, nós não pediríamos dinheiro para Deus. Nós pedimos dinheiro para Deus. Nós pedimos a Deus prosperidade financeira, e eu volto a dizer, não é errado. A igreja precisa ensinar o caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade é esse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Os nossos bens são de Deus. Aquilo que Deus tem é nosso. Então honre a Deus, por isso que está escrito: honre a Deus com as primícias de toda a Mas eu ligo de novo, eu ligo o outro, depois você vê se acabou a bateria. Mas tem outro, nós estamos preparados. Diga, eu sou preparado. Nós estamos preparados. Se para o microfone, a gente continua com o outro. Se para o outro, a gente continua sem ele. O problema é a internet. Aí as pessoas não conseguem ouvir. Mas quando a gente se sente preparado, quando uma pessoa está se sentindo preparado, ela vê que o fracasso está longe dela. Como uma pessoa se prepara para a prova. Ela vai fazer uma prova, ela estuda. Quando ela abre, ela fala assim: bom, não sei o que vai acontecer. Seja o que Deus quiser, a pessoa fala, não é assim? Mas quando ela começa a ver as questões, ela fala: nossa, eu estudei, está fácil. Então as pessoas estão perdendo muito, porque está faltando conhecimento, habilidade técnica para viver. Mas se Deus fala para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, tem pessoas que querem dificultar a jornada. Tem pessoas que querem dificultar a caminhada.
Nós não precisamos dificultar a jornada, nós não temos que dificultar a caminhada, nós temos que andar segundo os princípios da palavra. E se nós andarmos segundo os princípios da palavra, nós seremos pessoas abençoadas, nós seremos pessoas a andar frutificando o tempo todo. Deu certo, Gabs? Deu certo? Deu certo. Aí, ó, tudo funciona, a equipe é muito eficaz, é muito eficiente, escutou um historinho e já está pronto aí. Então é o preço da internet, nós temos que ter microfone para poder falar na internet, né? Se não tem o microfone, a gente não consegue falar. A frutificação, diz a palavra, tem que ser princípio da vida da igreja. Se a pessoa não acordar assim, Deus, hoje eu quero frutificar, hoje eu preciso frutificar, eu preciso ser a diferença. E olha, Deus nos chamou e nos deu um papel tranquilo para nós fazermos. Nós não temos que convencer o mundo, para com isso daí. A Bíblia diz que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo vindouro é o Espírito Santo. Não queira convencer as pessoas que estão vivendo uma vida desastrada, uma vida desgraçada, se elas não quiserem mudar de vida. Nós temos que levar a palavra e ensinar as pessoas a andarem pela graça. Agora, a frutificação, ela deve ser o sentido da nossa vida. Está escrito assim na palavra: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Estamos andando segundo a graça de Deus. E olha o que o escritor fala: mas de nada faço questão. Nós não devemos ficar fazendo questão das coisas. Há pessoas que estão brigando pelo pouco. E há pessoas que falam assim: ah, mas pastor, eu estou vendo aí, não é tão pouco assim. Mas se não for para você, não brigue. Nós não precisamos brigar por nada. Nós precisamos andar segundo a palavra e deixar as pessoas andar do jeito que elas querem. Hoje, o que nós vemos? Eu comentava no primeiro culto da manhã, que às vezes dá uma vontade de falar um palavrão, dá ou não dá? Até crente às vezes dá vontade de falar palavrão. É só você andar no trânsito de São Paulo que você já vai ver se dá vontade ou não dá vontade de falar um palavrão. Dá vontade. Mas a gente se reserva e não fala. Mas a gente pensa. E às vezes a gente pensa tão alto que acaba saindo pela boca. Isso pode acontecer. Pode ou não pode? A primeiro momento a gente vigia e fala: Deus me perdoa, porque agora já foi. Agora, quando a gente começa a andar nos princípios da palavra, a gente fala: bom, eu não faço questão, a pessoa deu certo, te fechou, é melhor deixar aí. Às vezes eu saio com um amigo que ele gosta de dirigir de maneira muito abrupta. E ele vai, a pessoa vai falar e der certo. Fala: não, para, diminui, deixa a pessoa passar. Não, mas a pessoa fala: mas o que adianta? Aí eu já falo para a pessoa: não temos horário para chegar, fique em paz. Estamos dentro do horário, estamos no tempo, então pode ir na velocidade que a pista manda. Se a pessoa quiser passar, deixa ela passar. Se a pessoa quiser correr, deixa ela correr, vamos na nossa. E a gente vai se resguardando. Porque senão, porque o trânsito deixa a gente nervoso, deixa ou não deixa? A pessoa se transforma, a gente entra no carro e fala assim: agora o negócio pega. Só que é uma latinha de nada, já percebeu isso? Antigamente era uma latona, né? Agora é uma latinha de nada. A bala passa por ali, um projétil passa por aquilo, uma batida machuca. Então, hoje nós podemos ter o controle que a palavra de Deus fala. O escritor de Atos dos Apóstolos, ele deixa uma palavra muito singela: de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. A nossa vida só terá valor se nós tivermos Cristo dentro de nós. Se nós somos condutores desta palavra. Deus, ele confiou a cada um de nós a nobre tarefa, uma tarefa muito nobre, de habilitar para ele, um povo preparado. Então a pessoa aceita Jesus, nós ensinamos esta pessoa, e a pessoa começa a aprender segundo Lucas 1,17. Lucas 1,17, ele fala sobre um desfecho de uma situação muito importante para a igreja, para cada um de nós. Olha lá: e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos
e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Eu louvo a Deus por esta igreja, por essa liderança, por essas pessoas que têm trabalhado para o reino. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós trabalhamos para Deus e Deus nos recompensa. Todos nós queremos uma promessa e uma palavra muito boa, e Deus deixa. Ele fala no Salmos 37:4, ele fala sobre tudo aquilo que nós queremos e devemos viver. Ele fala de uma forma muito simples para nós compreendermos. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que Ele quer dizer com isso? Descansa. Descansa no Senhor. Descansa. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Não deu certo amanhã, vai dar depois de amanhã. Não deu certo essa semana, vai dar certo na outra. Não deu certo esse mês, vai dar no próximo. Porque é um momento que Deus pergunta para nós: louco, esta noite pedirão a tua alma, a quem você dará? Quando Jesus voltar, os nossos bens ficarão, os nossos projetos também. Então, quando uma pessoa começa a viver uma vida ruim, ela começa a ter problemas sérios consigo próprio, com a sua rede de amizades. Quando a pessoa não está com a vida boa, a primeira parte que sofre é ela, a segunda parte que sofre é a família, a terceira parte que sofre são os amigos. Os inimigos não sofrem porque eles estão longe. Inimigo nunca está perto da gente, inimigo está sempre longe. Você ama alguém? Viva bem, para você viver bem, para a tua família viver bem, para os teus amigos viver bem. Continue bem, continue anunciando as boas novas, porque como igreja nós temos a santa semente, nós temos a alternativa que o mundo busca, nós temos a palavra viva que o mundo quer ter e não consegue ter. Então comece a descansar, comece a orar na presença de Deus e comece a esperar que no tempo dele, ele pode mudar a tua história. Existe uma nova história que Deus quer escrever para a igreja, quer escrever para a minha vida e para a tua vida, e essa nova história está chegando. Simplesmente continua vivendo esta palavra e continue produzindo como solo fértil.